Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa e recebo aqui a visita de um grande amigo, lá do Roldão da Lopes Conceito, né? Roldão, que é um especialista do mercado imobiliário. E nós estamos no início de 2022, 2021 já foi um ano muito promissor, de muito crescimento desse setor. E eu trago o Roldão para esclarecer, para colocar para a gente quais são as perspectivas para esse ano de 2022. Tudo bem, Roldão? Tudo bem, sempre bom estar aqui, um programa que está sempre trazendo conteúdo e principalmente a oportunidade de conteúdo do mercado imobiliário, né? Que em diversos mercados hoje a gente vê muitos conteúdos na internet, né? No mundo digital, mas trazer realmente para o telespectador reais situações atualizadas do mercado de Santos e toda a Baixada é muito bom. É verdade. Eu vou passar alguns números para vocês, só para a gente abrir aqui a conversa, não é? Porque opiniões, consultorias, especialistas nós temos sempre, né? Mas os números não mentem, né? Então, eu vou passar só alguns dados que foram apurados de 2021 em relação, evidentemente, ao ano anterior, de 2020, né? Esse dado que eu vou passar aqui fala sobre um crescimento de 25% no número de lançamentos de novos empreendimentos e um crescimento também de vendas na casa de 15% em relação, como eu disse, ao ano de 2020. Uma outra notícia muito alvissareira é da Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP, que prevê que este ano haja aí um recorde de financiamento imobiliário na casa dos 260 bilhões de reais. O ano passado, esse número alcançou algo em torno de 255 bilhões, que já foi um recorde, então deve ter ainda um aumento esse ano, né? 2021, em relação a 2020, esse aumento foi de 46%, alcançando, como eu disse, os 255 bilhões, né? E uma outra notícia também muito animadora aqui para a nossa região, essa já mais específica da região, é que o CRES, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, tem observado um fluxo muito grande de procura de pessoas querendo morar aonde? Na Baixada Santista. Está tendo muito lançamento bom, né, Roldão? É isso aí, Pedro. Isso aconteceu com esse fenômeno da pandemia. Que coisa louca, né? A pandemia fenômeno inédito. Aqueceu o mercado. O mercado de alto padrão, ele teve assim um aquecimento e uma loucura. Isso nos condomínios aqui das cidades lindeiras da Baixada, aqui no interior, Bragança, né, Itu, e alguns condomínios tradicionais, o número de vendas chegou ao limite máximo. Acabaram, por exemplo, terrenos num condomínio que vocês devem ter escutado bastante, Fazenda da Grama. Sim. Aquele condomínio que tem uma praia com ondas, enfim. Esse condomínio foi uma loucura, acabaram os terrenos lá. Né? Esse fenômeno das pessoas irem para regiões litorâneas, regiões mais tranquilas, saindo das capitais e tal, ele se dá também, né, Rodão, por conta da possibilidade do trabalho em home office, né? Com certeza. Sabe que pode trabalhar em casa, então vou me mudar para o litoral. Virou a realidade, né? E aqui, muito próximo de São Paulo, a gente viu os paulistanos realmente descendo a serra com vontade de morar numa cidade com mais qualidade de vida, né? Muitos deles tinham apartamentos menores, fizeram upgrades agora para pegar apartamentos maiores, até porque usavam bem menos, e agora eles vão usar mais. Muitos estão passando 4, 5 dias aqui, estão invertendo, né? Antes era o final de semana aqui, hoje eles passam a semana inteira aqui e final de semana sai. É verdade, olha, a gente observa aí um crescimento e um outro dado que também aponta para esse crescimento, e o Rodão, assim como eu, tem bastante contato com esse público, são os lojistas que trabalham com ambientação de interiores, que vendem móveis, tapetes, carpetes, cortina, objetos de decoração, enfim, eletrodomésticos, né? Eles tiveram aí um crescimento de vendas também significativo, porque o cidadão comprou um apartamento, tem que mobiliar, Foi né? muito positivo, Pedro. Acho que teve um crescimento, até você colocou bem, né? Aqui em Santos, nós temos alguns parceiros aí, Rede Conceito, enfim, que vieram agora, nasceram, né, no momento de pandemia. Eu acho que isso foi pela criatividade também, foi um momento que você tinha que criar coisas diferentes, criar ideias. Nós estamos falando em crescimento na pandemia, eu quero aqui, lógico, registrar o crescimento da Lopes Conceito, que abriu em junho, foi junho do ano passado, né? Agosto de 19. Agosto, no Guarujá. Agosto de 19, no Guarujá. Santos, a matriz, aí... Não, Santos já faz tempo, foi antes da pandemia. Mas durante a pandemia, no ano passado, em junho, Guarujá e Praia Grande. E Praia Grande em novembro, né? E novidade agora que estão indo para o litoral norte, Juqueí. Rodão, as construtoras de São Paulo, as grandes construtoras de São Paulo,
estão retornando, né? Exato, e fazendo exato. grandes lançamentos, né? Eu tive essa experiência, Pedro, de ficar muitos anos trabalhando com os players de São Paulo, né? As grandes, de capital aberto, enfim. Eu acho que estão voltando pelo momento do mercado, eles precisam vir para uma cidade que realmente tenha um volume de vendas. Santos hoje está com esse volume de vendas, tem uma demanda ainda reprimida de metragens, principalmente metragens de alto padrão, metragens de 4 suítes, por exemplo, de 3, 4 suítes. Só apartamentos o quê? De 150, acima 170 de metros para cima? 150, de 170 metros, né? Essa demanda reprimida ainda de alto padrão. E do outro lado, a gente observa grandes incorporadoras lançando empreendimentos na linha do Casa Verde Amarela, né, Rodão? Muito bem colocado, né? Teve até uma entrevista essa semana de um incorporador local, né, falando sobre os incorporadores de produtos mais econômicos. Sim. Não necessariamente. Apartamento, normalmente. Não né? necessariamente precisa entrar no programa, tá? Tem o programa, que é muito difícil essa conta, então tem construtoras. O programa vai até 253 mil, é muito difícil fechar nessa. Por causa dos terrenos de Santos que não viabiliza, né? E aí, hoje, a gente tem alguns exemplos de alguns desses produtos que estão vindo para a cidade, que são terrenos antigos, com maiores metragens, né? Deu o exemplo do Casas aí, do Grupo Calas. É o Casê Santos, né? Casê Santos, que é na entrada de Santos. Do lado do CT do Santos. Em frente ali. o CT. Em frente, né? Tem alguns produtos que vão vir agora. Eu tenho até uma incorporadora conhecida da cidade, que é a Angelife, que é um braço da Enge Plus. Sim. Né? É o Diogo, filho do Barroso, que está tocando. E esse produto a gente está consentindo ele desde do programa de metragem, né? A concepção do produto. Concebendo ele. Em questão de metragem, de localização. E é um produto que não vai entrar no Casa Verde Amarela, mas ele vai entrar no imóvel na planta da Caixa Econômica Federal, Sim. que é um produto da Caixa Econômica que o cliente consegue assinar o contrato da taxa de financiamento bancário dele antes do prédio ficar pronto. Entendeu? Uhum. Então o cliente consegue comprar um apartamento na planta e ainda consegue também usar o fundo de garantia. A taxa de juros do Casa Verde Amarela está na faixa de 7 pontos... Faixa não, vou falar a taxa exata, 7,66, 7,66 ao ano, né? Que é uma taxa muito significativa. Nós estamos com uma Selic de 10,75, né? Então, no sistema SFH, que nem você falou, o Sistema Financeiro de Habitação, está em torno de quanto, Rodão? Aumenta um pouquinho, um pouco mais que 7,66, né? Acho que hoje já deve estar batendo 8,5, 9, Pedro. Mas mesmo assim é uma taxa atraente, ainda né? Pedro. Que é o ano isso, gente. Por isso que você colocou bem na hora que você estava passando os números de estatística do crescimento do mercado imobiliário. Esse ano a gente ainda acredita numa aceleração muito grande, porque veio crescendo também com a taxa de juros baixa. Quando a Selic estava batendo 2%, você pegava financiamento bancário SFH 6%, 6,5%. Então alto, é inédito, né? Na época que a Selic estava baixa, essa taxa de juros já era uma taxa considerada alta. E agora hoje, a Selic inverteu. subindo, Sim. as taxas de juros, os bancos ainda não atualizaram com a Selic. Mas a tendência é que o financiamento bancário, o juros suba mais. E sem contar que os economistas têm aí uma previsão de que haja uma nova reunião do Copom, pelo menos mais uma, né? O Conselho de Política Monetária, e que haja ainda mais um reajuste. Então, quem adquiriu o imóvel agora ainda vai pegar nessa taxa. Perfeito. Que não está ainda atualizada pelos bancos, que o Rodão acabou de mencionar, e que ainda vai se livrar da próxima reunião do Copom, que eventualmente vai aumentar a taxa Selic. Como é que está, Rodão? A gente tinha aí uma expectativa de que, apesar de haver, né, o governo reduziu a taxa de juros, evidentemente as construtoras também, né, fizeram a sua engenharia financeira ali para oferecer produtos mais atraentes e tal, porque a pandemia deu criou um certo receio, uma certa limitação no impulso das pessoas de adquirirem seus imóveis. Hoje, Rodão, vai 2021 para 2022, como é que estão as vendas nos empreendimentos de lançamento? Os empreendimentos lançamentos, nós ficamos um tempo sem, Sim. Né? Ficou com muito pouco lançamento. Até quem tinha terreno segurou um pouco o lançamento. Exatamente, né? Mas nós estamos no melhor momento do lançamento de novo, né?
porque nesse período de pandemia, a gente teve também alguns incorporadores que até mudaram a forma de vender, porque nós tínhamos um INCC que foi um pouquinho alto, né? Sim. Nós tivemos, todo mundo sabe, eu acho que tem que ser transparente, claro, desde passar para o telespectador a realidade, né, do que ficar enganando. Então nós tivemos um período de INCC mais alto. Mas na cidade de Santos foi incrível. Por quê? Porque a maioria dos empreendimentos que estavam entregando não estava tendo muito INCC. Alguns incorporadores até tiraram o INCC, colocaram outro tipo de correção, negociava caso a caso com o cliente. Sim. Né? Hoje voltou. A queda do INCC de 3, 4 meses já seguido fez com que o INCC fosse apenas um ajuste, uma correção, não fosse o índice de juros, que nunca foi. Tanto que INCC é Índice Nacional da Construção Civil. Sim. É uma correção. Então o INCC volta a ser uma correção, então o apartamento no lançamento retoma uma velocidade maior de vendas. De vendas, né? Se falou muito também, Rodão, e aí a gente aproveita a tua presença aqui para esclarecer todos os assuntos possíveis, sobre o aumento dos insumos, né? O material de construção aumentou muito e tal, mas as construtoras conseguiram também segurar, né? Não, Pedro, isso daí é praticamente impossível, né? Eu, como empresa de vendas, né, a gente acaba tendo um prazer tão grande de construir, de ver construção, que a gente acaba também construindo algumas coisinhas pessoais e realmente confirmado o que todos os grandes incorporadores locais e de fora, né, mencionaram muito. O preço dos insumos, Pedro, foi um absurdo. Então eu mesmo como empresa de vendas, né, normalmente você quer vender o produto mais barato, né, para vender mais fácil, não é o caso. A gente aprendeu a vender o preço justo na cidade. Não, mas eu conversando com o Bruno, da Construmares, né, falando sobre o Coral, que aliás é um sucesso de vendas, vamos botar até algumas imagens aí que eu estive gravando lá nos decorados. O Bruno estava falando para mim, olha, Pedro, a gente conseguiu ainda segurar, porque se a gente repassasse o percentual que teve de aumento, até porque eles já haviam estocado também muito material e tal. Então, algumas construtoras que tiveram essa felicidade conseguiram manter o preço para o Nós trabalhamos nessa época aqui com o Bruno, com Vaca, com Construmares, com o Anda, da família Teixeira, mesma coisa, você colocou bem, acho que a gente conseguiu segurar o preço, senão inviabilizava, né? Muitos deles inviabilizavam. Agora, o preço de metro quadrado, né, que a gente não gosta muito de ficar comentando, na cidade de Santos, ela é bem mais barata ainda do que São Paulo. Por isso a gente tem a facilidade do paulistano chegar aqui e olhar um produto que, se ele fosse comprar em São Paulo, seria 20 mil reais o metro quadrado, 25. Mas e das cidades aqui da região? A Lopes está atuando no Guarujá, atua na Baixada toda, mas tem sede no Guarujá, para Grande Santos. Qual a diferença de metro quadrado? Qual que está mais em conta? Santos, né, de todas... Santos é o mais alto. É o mais alto. Na faixa de quanto, ou não? Santos varia muito da localização, né? Quanto mais perto da praia... Vai o quê? De 7,5 até uns 10, 12? Hoje você pode considerar aí Canal 1, lá na região do Marapé, Orquidário, 7,5, né? 8 nessa faixa. Aí quando você começa a vir aí pro Gonzaga, Pompeia, aí já começa a chegar ao metro quadrado, que é o atual de Santos, que vai de 10 mil reais até 15, 16... Guarujá e Praia Grande, como é que Então, Guarujá, Pedro, o que acontece? Eu vou falar do Guarujá primeiro, porque ainda é da cidade de Santos e Praia Grande, eu acredito que o que precisa ainda ter um crescimento na área do mercado imobiliário é o Guarujá. Por mais que teve um grande crescimento no alto padrão do Guarujá, nos condomínios Iporanga, no condomínio São Pedro, ali tiveram vendas assim, fenômeno de vendas assim de 70 milhões agora na pandemia. Praia Grande é um mercado que eu tô lá agora recente, pouco tempo, Pedro, é um mercado que agora eu tô presenciando o volume daquilo. Lá, Praia Grande, o volume de produto, o volume de lançamento, volume de venda, é tudo muito maior do que as 3 cidades juntas. Né? Você pode colocar aí São Vicente, Santos e Guarujá, que em termos de volume de vendas, eu acho que Praia Grande tem uma movimentação ainda maior. É impressionante o crescimento que a cidade de Praia Grande teve e a mudança de status da cidade, né? E São Vicente, nós temos uma grande empresa do ABC, que é a MB Gussi, que está investindo em São Vicente. Qual é o destino de São Vicente? A MB Gussi hoje eu considero uma das maiores construtoras do ABC de São Paulo. Né? Você estava me falando que é uma tradicional de lá, né? Bem tradicional de lá, né? Do seu Milton Bigussi. E eles têm terreno no Guarujá,
Aham. lançamento, São Vicente, e estão procurando terrenos assim, que nem loucos. Querem vir mesmo para a Baixada, né? E eles estão fazendo um produto econômico e, como é uma grande construtora, preferem até com recursos próprios. Sim. Vão fazer 300 unidades em São Vicente, no centro ali de São Vicente, né? Inclusive o plantão está ficando maravilhoso, em frente ao INSS, uma praça pública de São Vicente, foi doada para algumas melhorias na cidade, inclusive a própria praça, que tem uma pista de skate, a MB Gussi está lá revitalizando a pista de skate inteira. Esse é um outro aspecto que o Rodon, com grata felicidade, me dá a oportunidade de comentar, né? Na Europa é muito comum isso, né? Quando uma empresa vai construir em determinado lugar, as prefeituras, os conselhos, os estados pedem que ela dê a contrapartida de revitalizar o ao redor ali, as praças, né? Criar um playground público, enfim, uma quadra poliesportiva e tal. Essa cultura está se instaurando aqui no Brasil, né? E isso é muito bom, né, Rodolfo? São Vicente, o prefeito lá, o Caio Amado, deu abertura pra gente, agendamos reunião lá junto com... Que aí traz benefícios para a cidade, né? Total. E além da praça lá, ele vai fazer mais 2 praças incríveis de São Vicente, também com aparelhos de academia, de musculação. Muito legal bater papo com você. É sempre bem-vindo aqui no programa. Tamo junto sempre. Obrigado, Rodão. E o nosso programa vai fazer um intervalo rapidinho, são só 2 minutinhos e a gente volta, não sai daí.